Pessoal, a gente vai falar agora sobre direitos políticos, perda e suspensão desses direitos políticos, né? E no final a gente vai falar sobre os partidos políticos. Eu acho aí do direito constitucional a parte mais chata, que é esse aqui, mas é bem tranquilo, mas é chato. Questão 1. A condenação pela prática de ato de improbidade administrativa, a hipótese de resulta perda dos direitos políticos. Resposta incorreta. Esse aí é o caso de suspensão. Então vamos lá, gente. Olha só. O artigo 15º ele vai falar aqui que tem o que? É vedada a cassação de direitos políticos. Então o examinador adora explorar isto em prova. Não pode cassação. Cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de. Então aqui aí ele não, a Constituição Federal ela não informa o que vai ser perda, o que vai ser suspensão. Quem faz isso? A doutrina. E tem alguns pontos que ela não converge, ela diverge, certo? Mas nesse ponto aí específico a respeito aí da improbidade administrativa é o que? É um caso de suspensão dos direitos políticos, ok? Veja, aqui tem uma organização doutrinária que vai falar sobre perda e suspensão. Então, perda, cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado, recusa de cumprir obrigações por todos os impostos ou prestação alternativa. Este inciso aqui que é o mais problemático, é o mais polêmico, porque alguns dizem que gera suspensão dos direitos políticos. Normalmente não é cobrado em prova esse inciso 4 aí por gerar muita polêmica, ok? Embaixo, suspensão, incapacidade civil absoluta, condenação criminal transitada em julgado enquanto durar seus efeitos. E por fim temos quem? A improbidade administrativa. Então veja, aqui em cima falar de perda, vamos estar falando sobre algo sobre naturalização. A gente vai ver outros casos aí que a doutrina traz também aí, que fica fácil saber que que vai estar muito ligado aí a perda da naturalização ou da nacionalidade, ok? Então vamos lá. Então nesse caso aqui ficou errado o item porque é o caso hipótese de suspensão. Questão 2. O cancelamento da naturalização por meio de sentença judicial transitada em julgado acarreta perda. A gente acabou de ver, perda dos direitos políticos. Sim, correto, perda. Então veja, hipóteses de perda, agora trazer outras que a doutrina traz. Quando cancelada a naturalização por sentença judicial transitada em julgado, então mediante ação para cancelamento de naturalização, em virtude da atividade nociva ao interesse social, aí está aí no artigo 12 da Constituição Federal. Aquisição voluntária de outra nacionalidade, salvo nos casos em que é aceitado pela lei, a reciprocidade da lei estrangeira, ela aceita, reconhece a nacionalidade originária. E no outro caso, para você exercer os direitos civis ou ficar no território lá e exercer sua profissão. Então, salvo nesses casos, eu fiz o que? Opção pela aquisição voluntária de outra nacionalidade. Aí então gera o que? Perda dos direitos políticos. E aqui ele fala, ó, recusa em cumprir a obrigação a todos os impostos. Descumprimento da pena alternativa gera perda. Veja, perda. Agora volta aqui, ó, recusa, ó, gera suspensão, tá vendo? Então depende da doutrina, depende do autor, ele vai falar hora perda, hora suspensão. Então é difícil cair na tua prova isso daí. E a suspensão, incapacidade civil absoluta, no caso de improbidade administrativa, e a ação penal transitada em julgado, perfeito? Então no caso em tela era o que? A cancelamento da naturalização gera perda, correto, então o item.
Questão 3. Serão cassados direitos políticos? Não serão cassados, isso que não pode, perfeito? Vou colocar aí uma questão dessa aí, você vai falar assim, um a menos para eu tirar aí, para acertar meus 80 ou 90 pontos aí do CESP. Então, uma questão fácil, uma questão dada aí, que é o que? Vedada a cassação dos direitos políticos. Admite-se excepcionalmente a cassação? Vedada a cassação de direitos políticos. O ato de improbidade administrativa praticado por servidor público vai ser o que? Caso de suspensão. Quando apurado em reconhecimento mediante devido processo administrativo, resulta na cassação dos direitos políticos errado, e também aqui não é devido processo administrativo, ok? Mas questão errada. Os direitos políticos poderão ser cassados na hipótese de condenação judicial transitada em julgado por ato de improbidade administrativa. Poderão ser cassados? Nunca serão. Questão 7. Uma das hipóteses de cassação, não tem hipótese de cassação. A condenação criminal transitada em julgado acarreta perda ou suspensão. Acarreta o que? Suspensão. Perfeito? Suspensão dos direitos políticos. Então, olha, hipótese de suspensão, capacidade civil absoluta, incapacidade civil absoluta, adquirida novamente a capacidade e retomam os direitos políticos. Condenação por improbidade administrativa e a condenação penal transitada em julgado, perfeito? Então, nesses casos gera suspensão. Questão 9. A incapacidade civil absoluta configura hipótese de suspensão, correto? Correto, acabamos de ver. Incapacidade civil absoluta gera suspensão dos direitos políticos. E por fim agora a questão 10ª. Conforme a Constituição Federal, admite-se a perda dos direitos políticos na hipótese de cancelamento da naturalização por decisão administrativa definitiva. Aqui que está errado. Cancelamento da naturalização gera perda? Gera, mas é o que? É decisão judicial transitada em julgado. Então cuida com questão dessa daqui. Olha, cancelamento da naturalização é somente por sentença transitada em julgado. Então é uma decisão judicial, perfeito? Então assim a gente acaba o primeiro módulo aí dessa aula aí relativa a direitos políticos.